Amém? Privilégio estarmos juntos essa noite para buscarmos o nome do Senhor. Que bom que você veio, para que juntos nós possamos, como igreja, ouvir a palavra do Senhor, entregar a Ele o nosso louvor, sermos ministrados com aquilo que o Espírito Santo separou para nós essa noite. Como igreja, nós estamos caminhando numa série sobre oração. Tenho desafiado os irmãos a nós entendermos que a oração é um privilégio que Deus nos dá, é um tempo precioso. Essa série de pregações que comecei há 2 fins de semana atrás, é nada mais, nada menos do que o compartilhar do meu coração e daquilo que eu aprendi a duras penas com o Senhor, sobre como eu deveria ter uma vida de oração diante do Senhor. Já compartilhei com alguns irmãos que no início da minha vida cristã, eu orava porque dizia na Bíblia que tinha que orar. E as minhas orações meu tempo de oração era um tempo sofrido, difícil, duro. Mas com o passar do tempo, Deus foi me ensinando que há privilégios na vida de oração. E eu me entristeço muito quando converso com algumas pessoas que creem em Cristo, que fazem parte da igreja e que não nutrem uma vida de oração. E ao compartilhar com elas, me vejo em muitas delas. Pessoas que dizem, pastor, para mim orar é uma coisa muito difícil, muito pesada, muito complicada. E então essas pessoas acabam não nutrindo a sua alma com o privilégio da oração, porque ainda não entendem direito, ainda não experimentaram como o tempo de oração pode ser abençoador nas nossas vidas. E nós precisamos caminhar então, tentando entender o que a palavra do Senhor nos ensina sobre isso, e tentando abrir o nosso coração, para que o Espírito Santo possa fluir em nossas vidas, e nos levar a uma vida de oração mais satisfatória. Por isso tenho separado 9 pregações, que eu gostaria de compartilhar com a igreja nesse tempo. 3 pregações se referem as orações que são focadas em Deus. São elas ações de graça, louvor e adoração. Repita comigo. Ações de graça, louvor e adoração. Depois nós vamos falar sobre 3 tipos de oração que estão focadas em nós mesmos. São elas petição, consagração e entrega. Repita comigo. Petição, consagração e entrega. E depois nós vamos falar sobre um terceiro tipo de oração, que são as orações focadas nos outros, que também são 3 tipos: conversão, intercessão e libertação. Repita comigo: conversão, intercessão e libertação. E o meu objetivo é que ao fim desse tempo, de nós passarmos por todos esses sermões focados em oração, nós possamos fazer com que nosso momento de oração seja mais fluido, mais abençoador. Algum tempo atrás, eu conversei com os irmãos, quando comecei essa série de pregações, sobre uma ilustração que nos ajuda a entender essas orações que são focadas em Deus. Dizem que se pode entender a oração à medida que se entende o relacionamento de um homem que chega do seu trabalho faminto e encontra com sua esposa, que lhe fez uma refeição saborosíssima. Então esse homem se assenta na mesa, come aquela refeição, e ao garfar aquela refeição, ele diz assim: essa comida é muito deliciosa. Isso pode ser comparado às ações de graça. Mas percebamos que esse mesmo homem chega em casa, se assenta à mesma mesa, com a mesma comida deliciosa, põe o garfo à boca, e no momento em que ele põe o garfo à boca, ele olha para sua esposa e diz assim: você é uma excelente cozinheira. Isso é louvor. E digamos que esse mesmo homem chega na sua casa, se assenta à sua mesa, põe o prato sobre a mesa, come aquela comida deliciosa, e agora ele não diz nem a comida é deliciosa, que é ações de graça, nem diz você é uma excelente cozinheira, que seria louvor, mas agora ele, ao pôr a comida na boca, levanta-se da mesa, abraça sua esposa e diz assim: você é a mulher da minha vida. Isso pode ser comparado à adoração. A adoração é o maior nível de relacionamento com Deus que eu e você podemos experimentar. Uma pessoa que não conhece a Cristo pode agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, porque a Bíblia nos garante que Deus faz com que o sol e a chuva caiam, o sol nasça e a chuva caia sobre ímpios e sobre justos. Então, mesmo quem não conhece o Senhor Jesus Cristo, pode agradecer a Deus por bênçãos recebidas.
Quem não conhece o Senhor Jesus Cristo e não tem vida com Deus, pode também, quando recebe uma grande bênção, quando tem uma grande alegria na sua vida, louvar a Deus e dizer: exaltado seja o Senhor fez algo maravilhoso na minha vida, o Senhor é poderoso. Mas uma pessoa que nunca teve um encontro com Cristo, jamais será capaz de adorar a Deus de verdade. Porque a adoração nada mais é do que o rendimento completo do nosso espírito, humano e pecador, ao Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que em nós está subjugando nossa mente racional, nossas emoções instáveis, nosso espírito pecaminoso e nos levando inteiramente à presença de Deus. Meus irmãos, é impossível que nós tenhamos uma vida de oração significativa se nós não aprendemos a adorar a Deus de verdade. Adorar a Deus é entrar em sua presença, é ter acesso a quem Deus é. É mais do que agradecer a Deus porque o que Ele fez por nós foi bom. É mais do que exaltar o nome dEle porque tudo que Ele faz é bom. É dizer para Ele: Senhor, o Senhor é o amor da minha vida. O Senhor é tudo para mim. Eu conheço o Senhor, olho para o Senhor, reconheço seus atributos comunicáveis e incomunicáveis e digo ao Senhor: eu te amo. Isso é a verdadeira adoração. Adoração. Talvez você já tenha tido uma experiência semelhante à minha. De algum momento você entrar indisciplinadamente na presença de Deus, para um momento de oração corriqueiro, e de repente no meio do seu momento de oração alguma coisa acontece, e parece que você é transportado para outro lugar. A sua mente se apaga e as palavras somem da sua mente, você já não tem nada para falar, as suas emoções já não estão mais sob o seu controle, e você fica naquele lugar, falando com Deus, ouvindo uma música, sentindo uma presença, e de repente quando você sai daquele lugar, você diz assim: o que aconteceu? O tempo passou e você não viu, a coisa andou e você não percebeu, porque você parece que foi transportado para outra esfera, para outro lugar, para um lugar diferente. Quando eu comecei a experimentar isso, eu falei: eu devo estar ficando louco, eu acho que eu estou virando pentecostal, porque eu não estou mais dominando a minha mente e as minhas emoções. Mas Deus não tem que caber dentro da minha cabeça, não tem que fazer sentido tudo que Deus faz, eu não tenho que entender tudo que Deus faz. E parece que o Espírito Santo chutou a minha canela e falou: se coloca no seu lugar, rapaz, você não entende nada. Em algum momento eu que sou durão e bravo, comecei a chorar, me quebrantar, e eu falei: Senhor, mas o que é isso? Será que eu não consigo controlar as minhas emoções? Será que eu não estou sendo afetado por algum movimento que está acontecendo, por alguém que está me influenciando? Será que eu não estou sendo influenciado alguma coisa para me tornar alguém tão emocional, coisa que nunca fui? E o Espírito Santo precisou me ensinar, me dizendo que o processo de uma vida completamente rendida aos pés do Senhor, e que para entrar nesse lugar chamado adoração, nós precisamos abrir mão de tudo que nós temos e surfar na onda do Espírito Santo. Pularmos na piscina, como se o Espírito Santo fosse o lugar onde nós queremos ficar, e ali entregar a Deus de verdade a nossa vida. Certamente você que aqui está, já viveu um momento assim.
Talvez no culto, quando você estava adorando a Deus, em algum momento parece que as luzes se apagaram e ficou só você no culto. E é como se o céu tivesse descido naquele momento. E parece que tudo que Deus falou aquela noite foi com você, foi para você. Você mudou alguma coisa, Deus estava ali, você estava numa experiência de adoração com o Senhor. Talvez você já tenha experimentado o que eu experimentei no seu momento íntimo, de estar na presença de Deus em total quebrantamento, a ponto de dizer: Senhor, se eu pudesse, eu nunca mais levantaria desse lugar. Se eu pudesse, eu nunca mais sairia dessa presença. Eu estou no lugar onde eu deveria estar. De fato, meus irmãos, nós precisamos aprender a adorar a Deus de verdade, a ultrapassar as nossas barreiras e permitir que a presença de Deus transforme as nossas vidas. Vemos ao longo da Bíblia muitas pessoas que tiveram acesso a um vislumbre da glória de Deus e que isso transformou as suas vidas. O texto de Êxodo, por exemplo, nos diz que Moisés, enquanto libertava o povo do deserto, foi convidado pelo Senhor, em Êxodo capítulo 24, para subir o Monte Sinai. E quando ele subiu esse monte, ele e os líderes, os anciãos, o povo de Deus, ficaram 6 dias a certa altura do monte. E uma nuvem de glória estava cercando o cume do monte. E de repente, dentro daquela nuvem, Deus diz para Moisés: Moisés, venha para a nuvem de glória. E Moisés entra naquela presença de Deus. E Moisés fica ali 40 dias no cume do monte, sendo ministrado pelo que Deus tinha para colocar na vida dele. E a partir daquele dia, a vida de Moisés nunca mais foi a mesma. Depois nós vamos ver que lá no final do livro de Êxodo, ele diz para o Senhor: Senhor, por favor, repete aquilo que o Senhor me permitiu, deixa-me ver um pouquinho da tua glória. E Deus diz para Moisés: Moisés, isso não é permitido. Se você ver a minha glória, você vai morrer, porque nenhum homem pode ver a glória toda de Deus. Mas eu vou fazer o seguinte, Moisés: fique na fenda da rocha e eu vou passar, e eu vou tapar a fenda da rocha com a minha mão, e quando eu estiver a certa distância eu tirarei, e você vai ver o rastro, uma fresta da minha glória, e isso lhe bastará. Pessoas que tiveram uma experiência maravilhosa com Deus, como Jacó, que estava no Val de Jaboque, desesperado, com medo do seu irmão Esaú, já havia mandado ofertas para encontrar seu irmão à frente, passou toda a sua família por aquele val, enviou-os à frente da batalha e ficou sozinho ali, pensando: o que eu vou fazer quando meu irmão Esaú chegar? E de repente um homem apareceu com ele e falou: você está com medo de lutar com seu irmão? Então agora nós vamos mano a mano, eu e você. E o capítulo 32 de Gênesis nos diz que a partir daquele dia para Jacó, o Val de Jaboque não se chamava mais Val de Jaboque, mas passou a se chamar Peniel, que quer dizer a face de Deus, porque ali Jacó teve um encontro face a face com Deus, e a sua vida também foi transformada nesse encontro. Nós vemos que quando o templo de Jerusalém foi terminado, obra de Salomão, filho do rei Davi, ele consagrou todos os itens do templo, fez toda a consagração, e quando eles estavam orando, agradecendo por tudo que Deus deu o privilégio de fazer, o texto diz que de alguma forma maravilhosa, que nós não sabemos explicar, a glória de Deus baixou sobre o templo, e todos os sacerdotes que estavam dentro do templo não conseguiam nem ficar de pé, porque a glória era muito forte, eles tinham que se prostrar diante daquela realidade. Nós vemos Elias numa caverna, sendo indicado por Deus para ir para aquele lugar, para ouvir a voz de Deus, vendo um terremoto, um fogo, uma chuva, e um murmúrio suave, onde Deus fala com ele, e aquela visão, ainda que pueril, de quem Deus é, da sua glória, o ouvir a voz de Deus dá a Elias força para que ele continue por mais 4 anos no seu ministério, até ser substituído por Eliseu. Pessoas do Antigo Testamento que foram impactados pela presença de Deus, que tiveram a oportunidade de ver a face de Deus. Agora é bem verdade que no Antigo Testamento as pessoas não tinham esse privilégio, porque Deus se manifestava para poucas pessoas. Deus se manifestava da adoração do templo, quando uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santíssimo para apresentar o sacrifício por causa dos pecados do povo, para receber o perdão do Senhor. Então Deus se manifestava ali. De vez em quando Deus enviava um profeta, de vez em quando Deus tomava alguém do povo e lhe dava a palavra profética, mas Deus não era acessível, a presença de Deus não era algo tão fácil. Por isso nos chama a atenção essas pessoas que tiveram o privilégio de encontrar com Deus em algum momento da sua vida no Antigo Testamento. Mas a Bíblia nos diz de forma maravilhosa
que quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu do templo se... E isso quer dizer que agora todo aquele que crê em Cristo tem acesso ao Santo dos Santos. Todo aquele que crê em Cristo tem acesso à presença de Deus. Todo aquele que crê em Cristo deve desejar e almejar estar próximo do Senhor, a ponto de poder sentir a sua presença gloriosa que transforma a nossa vida. A boa notícia para mim e para você é que nós não precisamos mais esperar Deus se manifestar de alguma forma para que nós possamos entrar na sua presença em um relacionamento de adoração. Mas Deus está disponível, a presença dele está disponível para mim e para você. O véu se rasgou, a porta está aberta e Deus está dizendo: venha me adorar, venha conhecer a mim, entre aqui na minha presença, veja que nesses homens da Bíblia um pouquinho da minha glória, porque se você vê muito você é fulminado, mas veja um pouquinho de quem eu sou, esteja perto de mim. Deus está nos convidando. O próprio Jesus, em seu ministério, encontrou uma mulher da cidade de Sicar, no capítulo 4 de João, e ele então, ao conversar com aquela mulher, a mulher pergunta para ele uma dúvida teológica que ela tinha: em qual lugar nós devemos fazer o quê? Adorar. Uns dizem que deve adorar lá no Monte Gerizim, outros dizem que deve adorar em outro monte. Senhor, onde que a adoração deve ser feita? E Jesus, naquele texto, ressignifica o conceito de adoração. Ele diz: minha filha, você está por fora. A partir da nova aliança, a partir da vinda do Filho de Deus, a adoração não deve ser feita em monte nenhum, em templo nenhum. Depois, mais tarde, Paulo vai dizer que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Mas Jesus diz: quem quiser adorar agora precisará entender duas palavras. A adoração é em espírito e em verdade. A partir de agora, a adoração não depende mais de Deus se manifestar especialmente, a adoração não depende mais de ir num lugar, mas a adoração depende de o espírito estar pronto, o espírito estar quebrantado, o nosso espírito estar submisso ao Espírito do Senhor, e a adoração exige que nós estejamos de verdade, inteiriços na presença de Deus. Aí o movimento de adoração acontece. Jesus ensinou isso para aquela mulher, ressignificando a adoração. Aqueles que estão firmados em Jesus podem ter a experiência no seu tempo de oração, de experimentar a verdadeira adoração. É o Espírito Santo que nos habita, que nos concede este privilégio. A verdade, meus irmãos, é que infelizmente, mesmo tendo esse acesso, mesmo recebendo esses convites e esse incentivo da palavra, e mesmo que o Espírito Santo nos nossos corações nos chame para esse lugar, muitos de nós temos negligenciado vivermos essa vida que adora a Deus. Em nosso momento de oração, entregarmos nossa vida em a verdadeira adoração. Nós precisamos aprender isso, a render o nosso espírito em adoração ao Senhor. Infelizmente, meus irmãos, como já conversei com vocês, eu conheci a Cristo na Igreja Batista e fui batista a vida inteira. E durante muito tempo, eu ficava muito preocupado com o que as letras das músicas falavam, e isso me atrapalhava de adorar a Deus. Eu ficava muito preocupado se o pastor era correto teologicamente ou não, e isso me atrapalhava de adorar a Deus. Eu ficava muito preocupado com o que estava acontecendo fora de mim, e isso me atrapalhava de adorar a Deus. Mas no momento que o Espírito Santo me ensinou a olhar para dentro de mim, para o meu relacionamento com Ele, a olhar para o que Deus está movendo dentro de mim, eu pude entender melhor o que significa adoração. E o meu desafio para você essa noite é dizer a você que você não precisa ir para Angola, como nossos missionários foram, para ver o que é gente quebrantada e louvando e adorando de todo o coração diante de Deus. Você pode viver isso, você pode viver uma espiritualidade mais viva diante do Senhor, você pode ter experiências verdadeiras de adoração ao Senhor, sem que você precise se identificar com o movimento A ou o movimento B. Você pode viver um avivamento pessoal dentro do seu coração e fazer com que a adoração faça parte da sua rotina de oração, porque essa é a vontade de Deus, que você acesse a sua presença, tendo uma real vida de adoração. Acabou a introdução. João capítulo 12. Vamos pregar agora um texto que fala sobre a adoração de uma mulher, um texto que você conhece bem. João capítulo 12, dos versos 1 a 8.
João capítulo 12, dos versos de 1 a 8. Nós vamos ver aqui nesse texto uma experiência de adoração de uma mulher. E nós vamos entender que lições nós podemos tirar para a nossa vida de oração e para o nosso momento de adoração diante do Senhor. João 12, dos versos 1 a 8, nos diz assim a santa, sempre viva e eterna palavra de Deus. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz, ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Amém? Esse texto da palavra do Senhor surge no final do ministério de Jesus. O evangelho de João é muito interessante, porque ele dedica metade do seu evangelho para falar sobre a última semana de Jesus, sobre o que aconteceu no final da vida de Jesus. De todos os evangelhos, João é o que dedica maior espaço para as coisas do fim do ministério de Jesus. Então aqui já no capítulo 12, ele está falando sobre o final do ministério. Jesus está a caminho de Jerusalém para viver a última semana em Jerusalém, anunciar a sua palavra, dar seus últimos discursos, suas últimas instruções aos seus discípulos, e então ser entregue em favor dos nossos pecados na próxima sexta-feira. E aqui Jesus, então, antes de chegar em Jerusalém, fez algo que era seu costume fazer. Sempre quando ia para Jerusalém, dava uma passadinha em Betânia, porque lá tinha uma família muito especial para Jesus. Seu amigo Lázaro e suas irmãs Marta e Maria, pessoas que Jesus tinha em grande estima, pessoas que fizeram parte do ministério de Jesus, e a casa de Lázaro, Marta e Maria representava para Jesus como se fosse um pouso seguro. E imagine que aqueles homens deviam ser muito amigos de Jesus mesmo, porque Jesus sempre chegava na casa dele com mais 12 homens, e eles o recebiam bem, faziam jantar, os recebiam maravilhosamente bem, e de repente no meio desse encontro, quando Jesus está se preparando para entrar no que seria a sua última semana, no que seria o seu tempo de entrega, de abrir mão completamente dos seus direitos, Jesus está ali tomando força na casa dos seus amigos. E de forma maravilhosa o texto nos diz que no meio daquele jantar há uma explosão de adoração. Um dos presentes ali não se aguenta ao ver a realidade do que Jesus passaria na última semana até ser entregue. E essa pessoa decide adorar o Senhor fisicamente uma última vez. Essa mulher é Maria, irmã de Lázaro, que nos ensina lições preciosas a respeito da adoração em nossos momentos de oração. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto: a verdadeira adoração nasce do reconhecimento de quem nós adoramos. Amém? Repita comigo: um jantar em homenagem a Jesus. Você viu o que essas mulheres prepararam? O que aquela família preparou? Um jantar em homenagem a Jesus. Nós queremos fazer com que esse último momento em que Jesus não está passando por sofrimento, seja um momento especial na vida dele. Nós reconhecemos quem Jesus é, nós sabemos que ele é o Salvador, nós sabemos que não podemos fazer como Pedro, que disse: não, Senhor, isso nunca te acontecerá, querendo impedir Jesus de ir a Jerusalém. Nós sabemos que cabe a Jesus passar por esse sofrimento e, nas palavras dele mesmo, beber daquele cálice amargo até a última gota.
experimentar todo o sofrimento em favor dos pecadores. Nós sabemos que Jesus tem que fazer isso, mas nós aqui queremos fazer um jantar em homenagem a Ele. Nós queremos dar a Ele a honra que Ele merece, porque Ele é o nosso Senhor. E aquele povo então faz essa reunião. Marta servia do jeito como gostava de servir. Marta era uma mulher do trabalho. Ela amava trabalhando, ela gostava de fazer comida, arrumar a casa, fazer essas coisas. Em outro texto da palavra, ela até critica a sua irmã, dizendo ao Senhor, Senhor, diga que Maria me ajude, porque de fato eu estou fazendo o trabalho tudo sozinho. Ela era alguém que gostava de trabalhar. Lázaro estava sentado à mesa conversando com Jesus, falando com ele, talvez contando histórias, ouvindo as histórias do mestre. E Maria então decide adorar Jesus naquele momento. Nós só vamos, meus irmãos, viver uma experiência real de adoração se nós identificarmos a quem nós estamos servindo. Qual o tamanho do seu Deus? Qual a aparência do seu Jesus? Qual a força que ele tem e qual o significado que ele tem na sua vida? Se Jesus é para você apenas um nome, apenas um símbolo religioso, apenas um vulto, a sua adoração a Ele tende a ser do mesmo tamanho. Apenas um vulto, apenas uma coisa pequena, mas quando Jesus representa algo significativo em sua vida, então você tem esse desejo de o reconhecer e de o adorar verdadeiramente. Aquele a quem muito é perdoado, mais ama, diz a Bíblia Sagrada, e isso é realidade. Aqueles que têm uma experiência mais frutífera de conversão a Cristo, aqueles que enxergam o poder e a glória de Cristo na sua conversão e na sua vida cristã, tendem a ter acesso melhor à adoração, porque reconhecem quem Deus é, seus atributos, suas maravilhas, e se rendem a isso. Primeiro passo, se você quer ter um momento especial de adoração dentro do seu tempo de oração, você precisa reconhecer quem Jesus Cristo é. E quando nós fazemos o que fizemos aqui há pouco tempo no louvor, o nosso coração já começa a se aquecer, né? Nós começamos a dizer, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele voltará. Nós começamos a dizer do que Jesus fez quando encarnou, Ele abriu mão da sua glória, semelhante a um homem veio. Olha, a cruz de Jesus nos uniu a Ele. Nós começamos a lembrar de tudo que Jesus fez, de tudo que Ele é, de todo o seu poder, de toda a sua graça, de toda a sua grandeza. E o nosso coração então começa a colocar Jesus no lugar adequado, e nós reconhecemos a sua grandeza, e assim o podemos adorar. Em seus momentos de oração, fale para Jesus aquilo que Ele representa para você. Não agradeça a Jesus apenas pelo que Ele te deu hoje, ações de graça. Não agradeça a Jesus apenas por aquilo que Ele faz, louvor. Mas agradeça a Jesus pelo que Ele é na sua vida. Fale com Ele, Jesus, eu amo o Senhor, porque o Senhor para mim representa isso, porque o Senhor para mim significa esse lugar, porque eu enxergo o Senhor dessa maneira. Entregue o seu louvor e a sua adoração de verdade a Deus, porque se você não reconhecer quem Ele é, se você não render a Ele a sua homenagem, você não terá uma experiência verdadeira de adoração. Mas em segundo lugar, o texto me ensina que a verdadeira adoração exige vencer barreiras. Maria, no meio daquele jantar, decide fazer algo inusitado. Ela quebra o seu vaso de alabastro, unge os pés de Jesus, e ela então enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Aquela época, uma mulher que não era casada mostrar os seus cabelos era algo extremamente vergonhoso. Uma mulher tocar em outro homem era algo extremamente vergonhoso. E aquela mulher não só retira o lenço da sua cabeça e mostra os seus cabelos, mas ela se prostra diante de Jesus, pega nos seus pés, derrama óleo nos seus pés, enxuga os seus pés com o seu cabelo. Ora, isso não quer dizer que ela pegou literalmente o seu cabelo e enxugou os pés, mas quer dizer que a atitude de adoração dela era de tamanho quebrantamento, que ela estava tão lançada aos pés de Jesus, que os seus cabelos se misturavam com o óleo e com os pés do Senhor, e ela ali estava naquele momento onde ela havia aberto mão de todo o seu orgulho, de toda a sua vaidade, de todas as suas ideias, de todos os seus pensamentos. Se nós queremos viver uma experiência real de adoração, nós precisamos aprender a vencer essas barreiras.
Há pouco tempo estive com um jovem aqui da nossa igreja, numa reunião de oração de uma outra igreja aqui da cidade. E nós estávamos lá e algumas pessoas estavam orando junto conosco, e nós lá batistamente orando, né? E algumas pessoas estavam orando lá, rodopiando, correndo, e umas caindo no chão, e outras falando línguas estranhas. E aí no final daquela reunião, o jovem perguntou para mim assim: pastor, você não fica com medo de vir nessa reunião? Vai que o Espírito Santo pega a gente começa a falar em língua. Eu falei assim: você tem medo do quê? Você tem que ter medo de duas coisas: da sua mente, que limita o poder do Espírito Santo, e das suas emoções, que fazem com que você queira imitar os outros, sendo que não é o Espírito Santo. Então, dessas duas coisas você precisa ter medo. Mas do Espírito Santo, você não precisa ter medo. Se o Espírito Santo tomar conta da sua vida e você sentir vontade de ajoelhar, ajoelha. Se o Espírito Santo começar a mover seu coração em adoração e você tiver vontade de cantar alto, canta alto. Se o Espírito Santo começar a mover seu coração e você tiver vontade de deitar no chão, deita no chão. Você precisa vencer as barreiras da sua mente e do seu coração. Nós precisamos, meus irmãos, nos abrir para a ação do Espírito Santo. Os mesmos cuidados que eu falei para aquele jovem, valem para nós. Nós precisamos tomar cuidado para nossa mente não nos impedir de desfrutar aquilo que há no Espírito Santo. E das nossas emoções não nos fazerem mico de circo, imitando o que os outros fazem. Mas nós precisamos render o nosso espírito e deixar que o Espírito Santo nos mova. Talvez alguns de nós ficaríamos escandalizados quando Ágabo encontrou o apóstolo Paulo e disse assim para ele: tira esse cinto. Se amarrou com o cinto e disse: olha, isso vai acontecer com você se você desejar ir para Jerusalém. Talvez nós ficaríamos escandalizados. Ficaríamos escandalizados quando as 7 filhas de Filipe vieram, tocando tamborim, começaram a profetizar e falar coisas, porque estavam cheias do Espírito Santo. Ficaríamos escandalizados, talvez, se você fizesse o que já fiz uma vez, um estudo sobre todas as vezes em que acontece um tipo de apresentação estática movida pelo Espírito Santo na Bíblia. Você ia ficar impressionado do tanto de gente que o Espírito Santo pega ele e ele começa a fazer coisas que não sabe o que está fazendo. O próprio Elias, quando é desafiado a profetizar, ele fala: onde estão os tangedores? Lembra desse texto? Ele fala: eu preciso que alguém toque alguma coisa que é para eu entrar no clima e para eu pedir que o Espírito Santo me revele isso que vocês precisam ser revelados. Então, de alguma forma, meu irmão, a Bíblia fala sobre essas coisas, sobre o poder do Espírito Santo de dominar o nosso espírito. Agora, algo é preciso que fique bem claro aqui, para que você não fique dizendo que eu sou pentecostal. O Espírito Santo não é espírito de confusão, amém? Então o Espírito Santo não vai vir sobre ninguém para fazer palhaçada. Primeiro ponto. Segundo ponto, aquilo que o Espírito Santo faz tem a ver com você. Então muita gente diz assim: o Espírito Santo veio sobre mim e me falou para eu te dizer tal coisa. Muitas dessas profetadas são mentira, são molecagem, são coisas de pessoas que não têm maturidade espiritual. Mas aquilo que o Espírito Santo deseja fazer no nosso coração, nós precisamos dar liberdade para que Ele faça, vencendo as nossas barreiras. Quando eu descobri isso foi transformador na minha vida. Porque eu cresci espiritualmente de uma maneira que eu achei que seria impossível crescer. Porque eu falei assim: Senhor, eu sei que tem mais em Ti. Tem mais no Senhor do que isso que eu estou vivendo. Eu sou um cara que conhece a Bíblia até mais ou menos, eu sou um cara... Mas, Senhor, parece que tem alguma coisa que eu não estou acessando. E quando eu me permiti deixar que o Espírito conduzisse a minha vida em adoração, nos meus momentos de oração, eu cresci na presença do Senhor. Primeiro, a adoração exige que nós reconheçamos quem nós adoramos. Segundo, a verdadeira adoração exige que nós vençamos barreiras. Terceiro, a verdadeira adoração exige uma entrega total. Quando aquela mulher quebra o seu vaso de alabastro, não tem volta. Uma vez, o bico daquele vaso quebrado, ele não podia ser colado. O óleo precisava ser usado por completo. Alguns estudiosos aí dizem que aquele óleo não foi gasto quando Lázaro, seu irmão, morreu. Lembra que Lázaro, irmão de Maria e Marta, morreu. Mas como ele está vivo aqui nesse texto? No capítulo anterior ele foi ressuscitado. Jesus falou: Lázaro, sai daí. Por algum motivo havia aquele vidro
de alabastro cheio de um óleo, uma especiaria maravilhosa, caríssima, que não havia sido usado por Maria na unção do seu próprio irmão. E ela agora sacrifica aquilo, quebra aquilo e dedica ao Senhor e derrama aos pés do Senhor. Ela entrega o que mais precioso ela tem. Alguns estudiosos dizem que naquela época os vidros de perfume, de óleo aromático, eram usados como uma espécie de poupança. Então as pessoas guardavam aqueles vidros, e aqueles vidros, então quando a coisa apertava, eles tinham como vender aquele perfume e arrecadar algum dinheiro. Então talvez aquele perfume não foi usado na unção de Lázaro quando ele morreu, porque Maria e Marta talvez tivessem pensado, esse perfume é muito caro, vamos deixá-lo aqui, agora nós não temos mais o nosso irmão, nós somos duas mulheres que estão sozinhas no mundo, e nós vamos precisar nos virar de alguma forma, então esse perfume que é caríssimo, deixa ele aí, e nós vamos vender ele, e vamos usar o dinheiro, o recurso, se nós precisarmos. Mas naquele momento de adoração, Maria não vê o preço do vaso, não vê nada, não vê que vai ter que usar todo o óleo, não vê nada, ela quebra e derrama tudo aos pés do Senhor, numa verdadeira entrega, numa entrega total. Na experiência da adoração, nós precisamos nos entregar, deixar Deus guiar a nossa vida. Lembra que eu falei do processo da doma? Existem vários processos de doma. Existe um processo antigo que os gaúchos usavam, que você trancava o cavalo no piquete e batia nele até ele aceitar que você colocasse uma sela nele. Você quer que o Espírito Santo faça esse tipo de doma na sua vida? Obrigado, né? Faz uma doma diferente, Senhor. Aí depois começou a se usar uma doma, onde se fazia um piquete redondo, o domador ficava no centro daquele piquete, com a corda do cavalo, e ele ficava fazendo o cavalo correr, à volta daquele piquete redondo. E o cavalo corria, corria, corria. E quando o cavalo estava cansado, ele batia no cavalo, para o cavalo correr mais. E corria, 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 corria. E quando o cavalo não tinha mais fôlego, estava à beira da morte, ele aceitava, então, que se colocasse a sela sobre ele. E então, aquele domador subia no cavalo, e aquele cavalo estava domado. Mas hoje em dia tem um tipo de doma que alguns domadores fazem, e eu aconselho você a procurar um vídeo se você gosta disso. Às vezes eu fico até alta madrugada vendo vídeo dos homens arrumando o casco dos cavalos. Pensa num sonífero maravilhoso para você que quer dormir. E hoje existe um tipo de doma em que o domador ele se aproxima do cavalo, ele sabe os lugares onde ele toca no cavalo. Ele vai tocando no cavalo, permite que o cavalo sinta o seu cheiro, vai fazendo aproximações, vai colocando o braço sobre o cavalo, e de repente, sem que o cavalo perceba, o domador está em cima. Pode ter certeza que esse terceiro tipo de doma é o que o Espírito Santo quer fazer comigo, com você. Ele quer ir se aproximando de nós, quer que nós vamos permitindo, pouco a pouco, que Ele vá tomando conta da nossa vida, para que nós possamos viver uma verdadeira adoração. Mas às vezes nós somos teimosos, aí Ele tem que nos fazer correr um pouquinho, né? Então corre um pouquinho até que você aceite o meu domínio. E aí quando a gente é mais teimoso ainda, Ele diz, já que nem correndo, então vem o relho. E até a gente aceitar a doma do Espírito Santo de Deus, para que nós vivamos a nossa vida. E pasmem, existem pessoas que mesmo diante de todos esses processos do Espírito Santo, vivem a sua vida cristã sem permitir que o Espírito Santo domine por completo as suas vidas. E o tempo todo vivem suas vidas como cavalos arredios, que o tempo todo estão saindo da presença de Deus, deixando de dar a autoridade das suas vidas ao Senhor. A verdadeira adoração exige entrega. Então entregue o seu coração ao Senhor. Nos seus momentos de oração, quando você estiver adorando a Deus, diga, Senhor, faz o que o Senhor quiser da minha vida. Eu não sou dono de mim, eu dependo do Senhor. Faça o que o Senhor quiser, e Deus vai começar a mover na sua vida coisas impressionantes. Pare de fazer um projeto, colocar uma linha embaixo e dizer, Senhor, assina aqui. Faça o contrário. Pega uma folha em branco, assine e diga para o Senhor, Senhor, está aqui. Ó. Faça o projeto que o Senhor quiser. Eu já assinei, eu já concordei com o que o Senhor deseja fazer. Mas em quarto e último lugar essa noite, a verdadeira adoração é uma via de mão dupla. Por um lado,
ela contagia e, por outro lado, ela escandaliza. Quando aquela mulher tem uma atitude de adoração, todo mundo fica impressionado. E o texto diz que a adoração daquela mulher contagia, porque o aroma daquele perfume enche a casa toda. Todo mundo que está ali sente aquele cheiro, e talvez os discípulos estivessem em outros cômodos, em outros lugares, ao sentir aquele cheiro, as pessoas vêm vindo, o que aconteceu aí? Talvez os vizinhos tenham vindo, o que está acontecendo aqui? Um cheiro de perfume forte no ar. Eu não sei se você já quebrou um vidro de perfume na sua casa, já quebrou alguma vez? O cheiro demora para sair, né? Você limpa 1, 2, 3, 4 vezes, e o cheiro fica ali, é forte, é concentrado. Naquela época o perfume era muito concentrado. Talvez pessoas tivessem vindo dos mais longínquos lugares, da vizinhança ali, para ver o que estava acontecendo ali. Então isso quer dizer que a adoração contagia. Quando nós temos uma vida de adoração, pessoas são contagiadas pela nossa vida de adoração. Mas, por outro lado, também a verdadeira adoração escandaliza. Ao ver aquela cena, todos ficam maravilhados com o desprendimento daquela mulher, a entrega, a atitude dela. Mas lá do meio tem um que fala, por que ela está fazendo isso? Por que essa mulher está fazendo isso? Ela não devia ter quebrado esse vidro desperdiçado nos pés de Jesus. Ela deveria vender isso e dar o dinheiro para nós usarmos no nosso ministério esse dinheiro. O texto vai dizer, o autor do texto, que escreveu depois dos fatos, já sabia o fim da história, já sabia que Judas tinha traído Jesus. E ele então diz, ele não falou isso porque ele era muito generoso e amava os pobres, mas porque ele queria pôr a mão nesse dinheiro. Então, diante de uma atitude de verdadeira adoração, sempre haverá essas duas reações. Pessoas que vão se aproximar e vão dizer, o que você está vivendo? Você está vivendo algo diferente. Deixa eu ficar perto de você, porque eu quero aprender isso, eu quero que esse foguinho aí me aqueça também. Deixa eu chegar perto de você. Mas sempre vai haver alguém que vai dizer assim, não, essa pessoa está subindo muito, puxa ele para cá para baixo. Para que ele está fazendo isso? Qual o motivo disso? Tem necessidade disso? Por que isso? Sempre foi assim, por que agora tem que ser diferente? E vão agir de forma a menosprezar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nesse texto nós aprendemos uma lição importante sobre adoração. Você quer aprender a adorar a Deus? Vá para onde o perfume está aparecendo. Chegue perto de pessoas que você sabe que são adoradoras. Assim, me ajuda a chegar nesse lugar, me ajuda a entrar nessa presença, me ajuda a sentir essa virtude. E quando a gente vai numa reunião, num culto, num momento de oração com pessoas que têm a chave do céu, né? Pessoas assim que são de oração mesmo, o ambiente é diferente. Só de estar ali você é abençoado. Só de estar ali você vive uma experiência diferente, porque a adoração contagia, ela começa a nos atingir também. Mas o mesmo é verdadeiro. Se você começar a andar com pessoas que menosprezam a ação do Espírito Santo, se você permitir que os críticos, as pessoas que não vivem uma vida com Deus, queiram pautar a sua experiência com o Senhor, você pode ter certeza que o fogo de Deus no seu coração vai se apagar. E infelizmente existem muitas pessoas que querem pegar o Espírito Santo, que é um vento, e ligar um ventilador, né? E dizer, agora eu vou direcionar esse vento para o lugar que eu quero. Tem muitas pessoas que querem dominar a forma como Deus faz as coisas, mas nós precisamos permitir que Ele nos domine e que a nossa adoração contagie outras pessoas. Nós podemos, em nossos momentos de oração, viver verdadeiros tempos de adoração. De alguns anos para cá, talvez 2 anos para cá, tem sido mais frequente isso na minha vida. Entrar no meu lugar de oração, colocar louvores para adorar a Deus e perder a noção do tempo. Ficar ali na presença de Deus, vivendo a presença de Deus. De uns tempos para cá tem sido muito fácil para mim chegar num lugar onde alguém está adorando a Deus e ficar ali 1 hora tranquilamente. Adorando a Deus, falando com o Senhor. Pastor Sinésio, que é um homem de Deus também, temos caminhado junto e temos tido tempos de oração maravilhosos juntos. Deus colocou no nosso coração um desejo de nós tentarmos compartilhar dessa experiência de adoração,
de oração, de vida com Deus, com alguns pastores da nossa associação. E na última quarta-feira nós tivemos uma reunião com alguns pastores, onde nós ficamos 3 horas orando, cantando, orando pelo outro, ministrando, falando sobre Deus, permitindo que o Espírito Santo nos leve para um lugar diferente. Meus irmãos, nós precisamos disso. Uma coisa que me entristece muito na vida da igreja às vezes, e quem é músico aqui vai concordar comigo. Você que está sentado aí, você não se enxerga, né? Mas nós que estamos aqui tocando e cantando, nós enxergamos vocês. E nós vemos às vezes que tem pessoas que no momento de adoração estão assim, ó. Parece que não está entendendo o privilégio que tem de estar na presença de Deus, junto com o povo de Deus. Não compreende que existem lugares do mundo onde a pessoa é o único crente da cidade dela. Ela não tem alguém que possa cantar para ela ouvir. Pessoas que não entendem às vezes o que é a presença de Deus, o privilégio de nós termos um lugar como esse. Se é assim na comunhão dos santos, imagine como é na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia. Nós precisamos, meus irmãos, ter um relacionamento de adoração com o nosso Deus. Então, terminando essa parte das orações que são focadas em Deus, nós precisamos no nosso tempo de adoração, agradecer pelo que Deus fez, louvar a Ele pelo que Ele é e entrar na sua presença em verdadeira adoração. E depois nós vamos continuar com essa série, mas por agora nós vamos orar. Gostaria que você se colocasse em pé, e a semelhança do que nós temos feito, vou pedir para o Andrei soltar uma música lá, e nós vamos orar. Eu gostaria que você meditasse um pouquinho nessa música, que fala sobre os atributos de Jesus, quem Ele é, como o nome dEle está sobre todo nome. E no final nós vamos orar. E eu vou convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, se você quer ter uma experiência maior de adoração ao Senhor. Então vá adorando a Deus com essa canção, e no final nós vamos orar junto, e se o Espírito Santo falar no seu coração, você está convidado para vir orar aqui comigo. Vamos adorar ao Senhor. Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso.
você que deseja orar comigo neste tempo, eu quero desafiá-lo a vir aqui à frente. Nós vamos juntos orar, buscando a presença do Senhor. Você que quer dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso te adorar. Eu preciso voltar para esse lugar de adoração. Eu preciso estar na tua presença. Talvez você nunca tenha visitado esse lugar. Nós queremos orar para que o Espírito Santo ministre sua vida esta noite. E que você possa de fato viver a adoração no seu dia a dia. Acredite, a adoração não está mais destinada a dias especiais, a grandes cultos, a moveres de Deus. Você pode viver isso todo dia. Sentir o céu na terra todo dia. Basta que você permita que o Espírito Santo domine o seu espírito. Basta que você se renda à ação do Senhor. Nós vamos orar. E Deus vai mover em nosso meio, fazendo com que esse espírito de adoração seja real nessa igreja e na vida de cada um dos crentes. Aqui nessa igreja existem verdadeiros adoradores. Eu sei disso e tenho caminhado perto de alguns deles. Homens e mulheres de Deus que têm visitado esse lugar. Que nós possamos de fato erguer o nome de Jesus nesse lugar. E que possamos entregar a Ele toda a adoração que Ele merece. Senhor Jesus, essa noite nós queremos te agradecer. Porque o véu do templo foi rompido. O Santo dos Santos está ao nosso alcance. Obrigado, Jesus, porque o Senhor abriu para nós um novo e vivo caminho. Obrigado, Jesus, porque nós podemos encontrar o Senhor todos os dias. Tem misericórdia de nós, Senhor. Clamamos a tua misericórdia, porque muitas vezes em nosso tempo a sós com o Senhor, nós não conseguimos desfrutar de verdadeira adoração, porque a nossa mente está atribulada, porque o nosso coração está pesado, porque o nosso espírito está indomável. Ó Espírito Santo de Deus, vem e faz a tua obra em nossas vidas. Nós entregamos o domínio do nosso ser ao Senhor e pedimos que o Senhor nos dê essa experiência na tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, nós precisamos do teu toque, da tua unção, da tua bênção. Nós precisamos da tua presença todos os dias na nossa vida. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor permita que esses irmãos que vieram aqui à frente sejam revestidos do teu poder e que experimentem uma vida de verdadeira adoração ao teu nome. Deus, derrama sobre eles a tua unção, derrama sobre eles o teu Espírito e que eles possam visitar o Santo dos Santos todos os dias, na sua casa, em oração, em quebrantamento diante do Senhor. Pedimos que nessa igreja o Senhor levante um lugar de adoradores, de pessoas que não estão alheios à tua presença, não estão distraídos ao que o Senhor está fazendo, mas que estão completamente rendidos a ti. Nos ajuda, Deus, não emocionalismo, não racionalismo, mas nós queremos vida aos pés do Senhor. Então faz isso em nós, nós clamamos em nome de Jesus. Vem, enche nossas vidas, nos ajuda a te adorar de verdade, e que nas nossas orações o Senhor seja o centro, o Senhor seja o primeiro, que nós tenhamos ações de graças, louvor e adoração a dar ao Senhor, que no nosso tempo de oração, a maior parte do nosso tempo de adoração seja dedicado ao Senhor, porque tu és digno e o teu nome é mais glorioso do que as nossas mesquinhezas, do que as nossas coisas pequenas. Então enche as nossas vidas, Senhor. Nós clamamos no nome bendito de Jesus, nos ensina a te adorar. Pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Ele é digno de honra e de glória.